Estamos iniciando hoje nosso 5º e último dia da semana em comemoração aos 5 anos de vigência do CPC. Tenho acompanhado aí por esses dias o evento e aproveito a oportunidade para parabenizar o Dr. Valdir Carvalho, que é o nosso diretor na EJUD, e toda a equipe da EJUD por esse evento maravilhoso. Aproveito ainda a oportunidade para agradecer à juíza Viviane, que é a nossa coordenadora, pelo convite para estar presidindo esta mesa hoje à tarde. E para iniciar nossos trabalhos, temos aqui nesse primeiro momento, teremos a palestra Tutela Provisória, com a professora doutora Carolina Tupinambá. Doutora Carolina é mestre e doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Faculdade de Direito de Coimbra, professora adjunta de Processo e Prática Trabalhista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e de Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira de número 47, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto dos Advogados Brasileiros, dos Centros de Estudos Avançados de Processo, é mediadora certificada pelo ICFML e advogada. Currículo brilhante. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Ô, doutora Cássia, eu que agradeço. Fique aí bem à vontade. Vou passar a palavra para a senhora e qualquer coisa estou por aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Registro aqui minha alegria de estar novamente no TRT da 6ª Região e consignar minha admiração a vários componentes, colegas, amigos, professores que tanto admiro. Agradecer também o convite que primeiramente foi me direcionado pelo colega professor Leandro e a toda a escola, parabenizar pela organização do evento. Realmente, a gente ainda fala às vezes no CPC, né, doutora Cássia, mas o fato é que nós já estamos aí completando 5 anos de idade, então, de novo, não tem mais muita coisa. Mas é sempre bom, né, essas oportunidades da gente reverenciar alguns institutos que foram idealizados por esse catálogo de normas jurídicas, que realmente foi muito relevante no ano de 2015. Lógico, sem deixar de destacar que naquele mesmo ano, meses antes, nós tivemos a Lei 13.015, que de fato foi o primeiro, né, o primeiro instituto legislativo que rompe essa temática do direito por precedentes, da dinâmica de decisões vinculantes, que também não pode deixar, não pode perder a sua importância ao lado do CPC, que acabou trazendo as mesmas normas em relação aos precedentes e algumas outras ferramentas muito importantes para nos outros campos, né, da tutela jurisdicional. Bom, e aí, meus amigos, eu trouxe aqui, como o tema que me coube seria justamente das tutelas provisórias, das cognições sumárias. Eu trouxe aqui, tentei trazer, fiz uma apresentação muito breve de 9 slides, só para a gente organizar o pensamento, tentar destacar o que essa ferramenta processual ela representou, tem representado, ou ainda desafia ser apresentado, no campo da tutela dos direitos trabalhistas. E é interessante, o que eu acho mais interessante destacar é que a tutela provisória, ela está a serviço de um valor muito caro. Né? De um valor muito caro, primeiro, para a modernidade, para a sociedade moderna, porque ela fala de celeridade, ela fala de prazo razoável, ela fala da gente conseguir uma tutela eficaz ainda há tempo, né, de conter os sacrifícios, os problemas das pessoas, mas também é muito interessante a gente ponderar que, na verdade, mais do que a questão do prazo, me parece a mudança do raciocínio que ela implementa ser ainda de mais relevância. E por quê? Porque a gente constrói um processo civil em que
né, o réu, que é em tese, né, que é aquele incomodado, aquele que vai sofrer as consequências de ter contra si um processo. A gente sempre partiu da premissa de que esse sujeito era um sujeito maneiro, um sujeito legal, um sujeito boa praça. Ele é a gente que vai incomodar a vida dele, né, tirar ele da zona de conforto, para tentar que uma tutela jurisdicional seja direcionada em face desse todo-poderoso réu que está ali, feliz da vida, tomando seu sol. E a tutela provisória, ela inverte esse ônus. Ela faz com que, na verdade, quem pague o pato de ficar esperando a vida acontecer, a exaustão da cognição, seja justamente esse réu, e não o autor. Então, ela permite a gente ter uma virada de chave no raciocínio, e não é que sempre o autor esteja certo, nem sempre o réu esteja certo, mas é um botãozinho que a gente conseguiu apertar com o CPC de 2015 para inverter uma lógica de que, em tese, o réu ele já começa sempre ganhando, porque em favor dele está todo o tempo, toda a ladainha, toda a via crucis que o autor vai ter que suportar. E aí, por que isso se encaixa como uma luva no processo do trabalho? Porque no processo do trabalho, em geral, a gente está falando justamente de um autor que tem mais urgência, que não pode esperar. E contra ele, né, todo o raciocínio da exaustão da atividade cognitiva, né, da cognoscibilidade, de todo o caminho. Eu lembro uma vez que eu fazia uma apresentação, a gente estava organizando uma situação na UERJ, que era uma apresentação de uns meninos, e aí o professor, hoje o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque a gente estava numa correria, numa confusão para ia dar certo, porque as equipes iam se apresentar. Ele falou, gente, calma, porque não adianta a gente botar duas mulheres aqui dentro, duas mulheres grávidas aqui dentro, e esperar que o bebezinho nasça com 4 meses e meio. Tem coisas que levam um tempo natural. Então, a gente também não pode ser tão afoito a ponto de atrapalhar tanto, porque tem coisas que, de fato, vão levar um tempo para acontecer, para amadurecer. A gente não tem como, né, dividir o tempo da gravidez pelo meio colocando 2 mulheres. Não existe essa lógica, essa conta. Então, o que eu acho interessante a gente pensar no processo de trabalho, em termos de proposta, né, para a gente refletir sobre a tutela provisória, é isso. Ela inverte o ônus do tempo. Ela faz com que eu tenha uma chave, um botão, que ao invés do autor ficar agoniado, sem dormir, porque a tutela dele não chega, ele faz com que o réu fique agoniado, angustiado, porque ele tem que provar que ele, na verdade, que o autor não tem direito, para ele tirar a espada da justiça apontada para o seu peito. Então, a gente parte de um mecanismo de equilíbrio. Essa é a ideia. Muito mais, né, do que a correria da tutela antecipada, da tutela provisória. Porque essa correria, muitas vezes, a gente sabe que ela não adianta a gente correr, não dá para fazer mais do que se faz. Muitas vezes a gente está no máximo de eficiência da tutela jurisdicional, o nosso gabinete está em dia, a gente está ali, o sujeito ajuizou, 5 dias depois está marcando a audiência, não tem mais o que fazer. Mas o que eu acho mais interessante, o que eu aplaudo muito a tutela provisória, é você tirar a angústia do peito do autor e jogar para o coração do réu. Quando a gente fala de tutela definitiva, né, ela de fato, ela pressupõe uma cognição exauriente, o juiz entender todo o processo, ele entender todas as provas, ele realmente jurar de pé junto que aquele sujeito processual é o que detém o direito. Mas quando eu falo de tutela provisória, eu vou, na verdade, antecipar uma cognição que pode ser uma
uma tutela que pode ser obtida lá na frente. Então, a gente destaca, basicamente, um trio de personalidade, de perfil dessa tutela provisória. Ela é sumária, ou seja, não adianta o juiz, né, morrer do coração, que ele não vai entender tudo que está ali, é só o que se apresenta. Ela é precária. Aliás, pode passar o primeiro... eu acho que pode, não sei. O primeiro slide. Ela é precária, e aí os slides são só para motivar essa sexta-feira à tarde, último dia. Então, eu coloquei esses personagens que se alimentam da correria, né? No mundo lúdico mais infantil. Aí o Papaléguas aí já querendo comer, não sabe. Bom, mas essa precariedade, ela tem a sumariedade, ela tem a precariedade, porque qualquer coisa tem que voltar atrás, e aí vamos falar só um pouquinho desse qualquer coisa. E a fungibilidade, assim, gente, quando veio o CPC, era aquela confusão. Antecipação da tutela satisfativa, tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, tutela antecedente da tutela cautelar, ficou todo mundo meio deslocado com as histórias. O que, na verdade, é mais do mesmo, né? Só foi mapeado de forma mais técnica as possibilidades de exercício de cognição para você deferir uma tutela e tirar do colo do autor o sufoco, né, o pesar de um processo e colocar no colo do réu. Essa é a verdade. Mas para a gente pensar em natureza, gente, é igual. A natureza da tutela definitiva é igual à natureza da tutela provisória, só que ela é sumária. A questão é essa. Você dá agora aquilo que você só no final poderia obter. Mas não existe uma diferença ontológica, né? O que a gente tem é o grau de cognição que se vale o juiz. Vai dar tempo dele olhar aquela coisa toda? Ou ele vai olhar pela experiência dele, pelo que veio aos autos, pela prova documental? Essa é a situação, né? Então, me parece uma técnica muito relevante no espaço em que atuamos no processo do trabalho, por essa sensibilidade. É uma tutela de inspiração do direito italiano, do direito francês, mas me parece que cai como uma luva quando a gente pensa em processo do trabalho. E aí, lá no CPC, apesar da CLT, gente, a gente sabe disso, há muito tempo ela já previa tutelas provisórias, né? Desde legislação, a CLT, o processo do trabalho da CLT, a coluna espinhal, ela vem daquele decreto 1239 de 39, que era anterior até ao próprio CPC de 39. E já vinha a possibilidade de algumas tutelas de urgência, do juiz, por exemplo, impedir transferência, todas as situações que a gente tem pontuais na CLT. Mas aí o 294 do CPC, ele deu uma organizada. E aí ele falou assim, olha, pode ser de urgência e pode ser de evidência essa tutela. E como é que vai funcionar a tutela de urgência? Na verdade, já era um pouco da importação do regime anterior, a gente já conhecia, algumas alterações pontuais, mas muito do que tinha no CPC, né? Ela pode ser para tutelar o direito material em si, ou ela pode ser para tutelar a eficácia, a efetividade de um processo futuro. Então, a gente está falando, né, daquela necessidade de demonstrar um perigo de dano. Como é que é o nome dela, doutora Cássia? Esqueceu até de passar meus negocinhos. Mas, enfim, isso, pronto. Aí, esse já pode passar, esse já foi. E vamos falar isso. A tutela de urgência, isso, olha só. Agora, o que eu acho, isso eu acho ótimo, isso eu acho sensacional. Dá para a gente interpretar, pela morte do artigo antigo 273 e pelo silêncio do CPC nesse aspecto, que a gente aqui teria até a possibilidade de um processo eminentemente inquisitorial, em que caberá ao juiz, sim, né, ao juiz, ele deferir uma tutela de urgência ex officio, principalmente para proteger a efetividade do processo. O juiz do trabalho, ele tem muito isso é muito do nosso, da nossa dinâmica de interações processuais, essa
essa diretiva do processo mais firme, com mais pulso pelo juiz do trabalho, um processo menos privatista e mais inquisitorial. Então, me parece que hoje é correto afirmar que essa tutela de urgência ela pode até ser deferida, e nós temos julgados no STJ, na Justiça do Trabalho, não, no sentido de que não precisaria não precisaria da provocação da parte. Mas a questão é que nós temos, dentro desse roteiro, apenas um contraditório postergado. Essa é a situação. O artigo 300, ele fala disso. Essa tutela de urgência, ela vai ter uma natureza cautelar, e aí a gente está falando de um 301, que absorve com muita tranquilidade aquele dever geral de cautela. Muitos doutrinadores na época ficaram falando, né, se era, se não era, mas aí a gente perde a necessidade de toda aquela listagem de processo cautelar, e por isso mesmo ele sai do Código de 2015. E na questão da tutela de urgência sem ser cautelar, que antecipa o próprio direito postulado, essa necessidade também de demonstrar a urgência com o contraditório postulado. Agora, eu quero destacar o que me parece mais novidade, porque a tutela de urgência, né, e essa pegada com maior incidência da tutela cautelar, ela já era muito conhecida da gente há muito tempo. Mas o que quebra um pouco o raciocínio, que faz uma alteração muito interessante, diz respeito até da tutela de evidência. Porque eu acho correto a gente afirmar, inclusive, que ela cria um pequeno mandado de segurança privado entre as partes. E eu me lembro que quando veio a tutela de evidência, eu peticionei quase todos os processos do escritório, falando o seguinte: aqueles processos com contestação que corta e cola, que não diz lé com cré, que não junta um documento, por que eu vou esperar? Por que eu vou fazer? Vou premiar esse réu que embarriga o processo, que quer ganhar tempo com o processo, às custas do suor do autor, e tem que esperar toda aquela via crucis para poder levar para casa um direito que é seu. Então, quando vinha aquelas contestações sem eira nem beira, eu peticionei em todos os processos. A situação é a seguinte: hoje eu tenho a possibilidade do fracionamento da sentença em capítulos, a possibilidade de julgamento parcial do mérito. Então, assim, nos capítulos que não se apresenta nada, né, naquele capítulo que eu estou pedindo insalubridade, o réu não se dignifica a apresentar um PPRA, um PCMSO, a requerer uma perícia, a mostrar qualquer documento, e eu tenho, por exemplo, um laudo de um outro processo no mesmo lugar, por que eu vou ficar esperando a perícia acontecer, eu pagar a perícia? Por que ele não suporta isso? Por que sou eu que tenho que ficar sem dormir? Então, a tutela de evidência, ela me parece, quando tem uma elevada possibilidade, né, de ser deferido, ela me parece um instrumento absolutamente sensacional na mão de um juiz do trabalho. Quando eu principalmente falo do 311, os incisos 2 e o inciso 4. Né, quando fala assim, a gente pode comprovar apenas documentalmente, quer dizer, o que se quer mais quando eu junto, né, um termo de rescisão do contrato de trabalho e o autor, digo que não houve o pagamento das verbas rescisórias e o autor não vem com comprovante do depósito, o réu. Para que eu preciso esperar o quê, Jesus, numa situação dessa? Então, é interessante que essa tutela é a tutela de quem não se aguenta mais de ladainha no judiciário. É uma tutela que dispensa urgência, porque ela está a serviço justamente, né, do acolhimento da justiça pelas pessoas. Há muito descrédito da justiça e da justiça do trabalho como um todo, quando você tem que explicar para um cliente que ele tem que passar 5, 6 anos, se o sujeito conseguir recorrer até o TST, para conseguir um direito, às vezes, óbvio. Às vezes, bobagem, tudo bem, não estou falando de uma equiparação salarial, que ele vai ter que
comprovar, é testemunho disso, é o outro, é o depoimento pessoal, mas o pagamento de verbas rescisórias, que é, né, uma das maiores, o pedido mais volumoso que se apresenta em termos de quantitativo na Justiça do Trabalho, e eu fazer o sujeito aguardar solenemente por 5, 6 anos, isso não faz sentido nenhum. Então, o inciso 2, que fala quando as alegações de fato possam ser comprovadas documentalmente. Quando houver tese firmada em repetitivo, em súmula vinculante. Outro dia eu entrei com uma que era uma moça que teve um bebezinho e tudo mais, mas ficaram internados na UTI. E então o empregador já chamava, ficou sei lá quantos dias na UTI, mas eram mais que 2 meses, e o empregador já chamava para a retomada do posto, da atividade. E tem decisão com repercussão geral, relatoria do ministro Fachin, dizendo que se a criança não tem alta nos primeiros 15 dias, que a licença maternidade ela irá ser contada a partir do momento da alta do hospital. Então, eu quero saber de conversa fiada, que prova que eu vou fazer num negócio desse. Aqui, eu nem sei. Aqui foi deferido, mas eu nem sei. Eu fiz no sufoco mesmo, porque, na verdade, ele fala, né? Tese firmada em recurso repetitivo e súmula vinculante. Não fala só das teses vinculantes. Mas eu joguei, eu acho que e o juiz foi, entendeu que, na verdade, a ideia desse dispositivo é essa. Eu estou falando, né, de precedente obrigatório na forma do 927 do CPC, não faz sentido eu ficar fazendo quem, contra si, tem uma decisão com efeito vinculante, ela não descumpra apostando no tempo que o processo leva. Ou então, a petição inicial instruída com prova documental suficiente. E aí eu estou falando de um pequeno mandado de segurança, óbvio, que a gente se coloca no setor privado. Então, para aquele advogado, né, mais antenado, com mais vontade de transformação, ele com certeza ele vai fazer esses requerimentos, pelo menos em algum desses pedidos. Não é possível que a quantidade de repetitivo e súmula vinculante e a lista de pedidos cumulados na petição inicial não se encaixe um ou outro com essa possibilidade da tutela ser efetivada imediatamente. Agora, o que eu acho também interessante, um procedimento que muito pouco se usou, e aí no processo do trabalho, e aí pode trocar o slide, é a questão dos procedimentos em caráter antecedente. Assustou muito isso, né? Assustou muito, porque é aquela coisa, a gente tem uma leitura do judiciário, um judiciário muito... O que o judiciário mudou em termos de idade média? Muito pouco, né, gente? A figura do juiz, aquela coisa magistral, aquela coisa cheia das pompas das circunstâncias, a capa, todo o cenário. Hoje, a audiência por videoconferência, ela desconstrói um pouco essa purpurina toda que o mundo jurídico constrói em torno dos advogados, dos magistrados, dos fóruns, tudo muito formal, tudo muito idealizado. E aí, o procedimento em caráter antecedente é o seguinte: olha, é tão urgente que eu estou entrando com o papel do pão aqui, qualquer coisa daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu mando de novo. Se quis simplificar a esse ponto, eu usei uma vez, confesso, e não deu certo, porque percebi que o magistrado não conhecia os escopos do Instituto. A ideia era um sujeito que tinha sido demitido por uma empresa pública e ele participou de uma sindicância, mas ele não recebeu o teor da sindicância, ele não soube a conclusão da sindicância, ele simplesmente foi lá depor, porque o empregador chamou, mas ele não sabia nem o que era, o que estava acontecendo. E aí recebeu uma carta de demissão por justa causa. E ele queria ser reintegrado urgentemente, porque estava em período de pandemia já. Mas como é que ele ia falar que eu não fiz isso? Isso que ele não sabia nem que ele estava sendo acusado. Era um sigilo de empresa, uma confusão.
Então, eu entrei com o procedimento em caráter antecedente, falando, olha, é urgente, esse homem perdeu o emprego, ele recebeu só essa carta, a única coisa que ele tem conhecimento é isso. Há uns 5 semanas atrás, ele foi chamado para depor sobre a questão de um projeto, do arquivo de um projeto lá que ele estava desenvolvendo, ele respondeu as perguntas e recebeu isso. Então, assim, eu queria reintegrar, mas eu preciso de uns 15 dias, porque eu também entrei com uma produção antecipada de prova para poder ter acesso. Ele não sabe nem do que ele está sendo acusado. Mas ele tem medo, porque ele sendo despedido por justa causa, ele perde o plano de saúde em pleno ápice, o primeiro ápice, né, da pandemia. O que faz com esse sujeito? E aí, o CPC, ele fala, né, e isso é muito, dá para a gente usar em vários, sempre com essa ideia, né, de tirar o sofrimento do autor e jogar no colo do réu. Se a gente tem um elemento de probabilidade aí em jogo. E aí, mas a juíza não compreendia o instituto, ela não, que ali o que ela teria que fazer? Ela teria, né, que seguir o rito do artigo 303, né? Ela teria que seguir o rito do artigo 303 do CPC, que é o procedimento antecedente. Não dá muito tempo de requerer muita coisa. O autor, ele vai requerer a tutela antecipada, né? Ele vai explicar mais ou menos, muito brevemente, mas depois ele vai ter que explicar direito, depois de 15 dias para ele aditar a inicial. Mas aí ele imaginava que, desses 15 dias eu já vou ter descoberto de que eu estou sendo acusado. Mas a juíza veio com um despacho imenso a iniciar, uma barbeiragem assim. Eu desanimei e falei, quer saber, eu vou desistir disso aqui, vou entrar com uma normal para não ficar confusa. Porque, de fato, poucas pessoas se utilizaram, e é uma ferramenta muito interessante, muito inspirada muito no direito francês, em que você dá uma arrefecida no formalismo do fluxograma jurisdicional para você tutelar de forma breve, de forma não necessariamente, né? E aí você traz um grau de estabilidade para uma decisão também inédito, né? O CPC fez muito disso. Ele trouxe essa possibilidade de estabilização da demanda, que não é uma coisa julgada, mas também não é um nada. E muitas vezes eu tinha cá para mim que eu falei assim, se houver um erro, porque era uma empresa pública muito grande, será se foi um homônimo, sei lá se foi um erro, alguma situação, um sujeito dizia que não tinha ideia do que tinha acontecido, vai ver, o juiz reintegra e esse troço meio que perde a utilidade, vai ficar essa... Ele não faz questão de uma coisa julgada dizendo que ele vai ser reintegrado, ele quer ser reintegrado, né? E aí aquela decisão podia ficar estável e esquecida por ali. No direito francês, a gente tem um índice de continuidade dessas demandas de cerca de 30%, porque o povo quer só resolver ali, acabou. Ninguém nessa altura do campeonato está à procura de grandes coisas julgadas para serem enquadradas, né, num local de homenagem na sala de estar. Não é isso, a pessoa quer resolver. E aí, a gente tem pode colocar o outro, a gente tem algumas possibilidades, alguns desfechos. Veja, o 303, ele fala lá, né, que você vai instaurar o processo e o juiz vai ter que apreciar lá de cara esse seu pedido da tutela liminar, da tutela antecedente. Então, diz o CPC que, depois que você entrar com esse negócio, você tem 15 dias para corrigir, porque o judiciário também não tem obrigação de ficar lendo as suas doideiras toda destrambelhadas. Você tem que botar o negócio direito, nos trilhos. E o réu, pode ser que ele nem entenda que é tão importante assim para ele vai ver se ele recorre ou não. Aqui, para a gente, só uma petição de protesto já serviria, porque a gente não tem um agravo. Então, pode ser que depois de 15 dias, o autor adite, vai apresentar a petição inicial definitiva. Nessa altura, o sujeito poderia já estar reintegrado, e o réu protesta. Se o réu se insurgir, acabou.
CPC diz que não pode fazer isso, não. Acaba tudo, não tem nada estabilizado e o processo vai continuar normalmente. Pode ser que o réu adite, porque se ele não aditar, o CPC fala que o troço vai ser extinto. Então, ele tem que apresentar alguma coisa direito. Mas também ele apresenta o negócio direito e o réu nada faz. Nessa hipótese, a gente tem uma possibilidade muito concreta, muito interessante, né, de vivência do princípio da comparticipação, do participativo, do juiz falar assim, olha, réu, olha, autor, o réu não foi contra, não. Tu quer estabilizar isso e deixar quieto? Ou você aditou porque você está atrás de uma coisa julgada mesmo? Ou o próprio autor pode aditar e falando assim, olha, eu estou aditando para não ser extinto. Mas, se o réu não falar nada, eu não faço questão da coisa julgada. Se o autor não aditar, se o autor comer mosca e não aditar, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Aí, se o réu recorrer ou não. Se o réu recorrer, aquele recurso dele até perde o objeto. Mas é interessante essa concatenação dos desfechos dessa tutela antecedente, principalmente para a gente que não vê isso todo dia. Os advogados são muito tímidos em provocar esse tipo, porque fala assim, quer saber, eu vou ter um trabalho. Se para fazer mal feito dá trabalho, para fazer bem feito também dá, então eu vou fazer bem feito logo. Eu só vi isso ser útil na minha vida porque realmente era uma situação tão particular. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero resolver alguma coisa com esse homem amanhã, hoje à tarde. Mas ele não sabe de nada, nem eu. Então a gente fez uma petição de uma folha para falar, olha, eu estou entrando com essa aqui, eu quero daqui a 15 dias entrar, mas, excelência, deixa ele ser reintegrado de cara. Deixa ele ser reintegrado, porque o cenário é kafkaniano, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Pô, se aquela juíza fosse massa, ela ia falar, reintegra e vem aqui a empresa pública explicar que maluquice é essa. Mas faltou esse timing para ela, infelizmente. Agora, aí pode passar. Na situação, para a gente poder estabilizar, então, para a gente estabilizar essa demanda, como é que a gente vai fazer? O autor tem que apresentar a emenda, né? Ele tem que ter feito o requerimento. Lembrando, gente, que em relação a requerimentos, pressupostos, requisitos, a gente vai ler o CPC inteiramente aplicável ao processo do trabalho, com algumas exceções. História de caução, não vamos pensar em caução. A gente não está falando de um espaço que dê para você exigir do sujeito para caucionar. A gente está falando, geralmente, de verbas alimentares. A questão de pedido de audiência de conciliação, a gente também não tem essa conversa. É uma história de recurso também contra a estabilidade. A gente não tem isso. É uma petição de protesto e olhe lá. Certo? Então, assim, o juiz vai conceder aquilo. E imagina esse meu desfecho. O juiz concedesse. O sujeito ia voltar nos braços do povo, né? Porque o reintegrado volta, tem até quermesse em homenagem, aquela confusão toda, né? Ele volta como herói. Mas acabou que não rolou. E aí, meus amigos, o fluxograma, então, eu peço, pode jogar lá para o outro, eu pedi a concessão da tutela, o juiz me deu porque presentes aqueles pressupostos, as partes foram intimadas e não houve recurso, então, para o réu, imagina se o réu fosse tão... Porque se ela me desse, a empresa pública era tão barafundada, era tão bagunçada, que era possível daquele réu nem recorrer nem nada, nem apresentar petição, nem fazer nada. E aí, se ninguém faz nada, acontece o quê? Uma coisa quase mágica, que a gente nunca viu, que a gente tem que se reinventar. Uma tutela estabilizada. Quer dizer, não está tudo resolvido na sua vida, mas, assim, também não dá para a gente resolver tudo, não. Né? Cada dia mais a gente vem aprendendo na marra que é preciso se contentar com ter resiliência com um pouco menos, né? Seja da atividade dos juízes, que vão fazer aí das tripas coração para fazer o mais rápido possível e que sofra menos aquele que tem mais probabilidade de ganhar. Essa é a moral da história, né? Que sofra menos quem tem mais probabilidade. E o que eu diria é que aqui a gente está falando de uma tutela, de uma ferramenta
que, mais uma vez, exige uma exímia sensibilidade do magistrado e, portanto, encaixa muito bem com a Justiça do Trabalho, que lida cotidianamente com esse circuito fora da zona de conforto. Se a gente pensar bem, o nosso dia a dia é o que o professor Dworkin chama de hard cases, né? A gente está sempre, a gente se depara sempre com, pode virar, com aquela situação de um lado, um poder, um direito constitucional, que é o da dignidade do trabalho humano, e do outro, que é a livre iniciativa. Ambos os direitos no mesmo inciso 3º da Constituição. Então, assim, a gente está sempre falando de um choque de valores, de fundamentos constitucionais, e isso nos requer uma sensibilidade acima do padrão. Por isso que a tutela provisória, ela abraça muito a Justiça do Trabalho e ela se constitui uma ferramenta muito importante de eu conseguir acomodar, né, todo o efeito negativo que é um processo. Ninguém gosta de processo, né? Infelizmente, essa que é a realidade. Ninguém sonha em ter um processo para chamar de seu. Então, que incomode o menos possível quem tiver mais possibilidade de ganhar. E sem muita pressa, né, gente? Entregando o que dá para fazer. Né? Eu terminei com essa citação de uma autora brasileira, Adriana Falcão. A felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. A gente também saber que é preciso dar tempo ao tempo para determinados tipos de requerimento que nos chegam no Poder Judiciário, porque a gente sabe que a gente está lidando só com a vida, com o destino, né, e com a força, com a energia, com o amor de trabalho das pessoas. Então, são essas as minhas palavras. Eu agradeço muito, professora, que tenha podido ajudar, e peço perdão, me parece que eu extrapolei aí uns 6 minutinhos da minha fala, mas foi em boas intenções. Um abraço a todos, obrigada novamente pelo convite, sempre um prazer. Gratidão, doutora Carolina, pela fala, as reflexões foram excelentes. A tutela provisória é um instrumento processual muito importante, né? E a revisitação ao Instituto nesta tarde foi realmente enriquecedor. Parabéns pela apresentação. Não vi perguntas lá no chat, mas tem um recadinho aqui para a senhora. Carolina Tupinambá e Luciane Barzotto, né, que é a nossa próxima palestrante. É garantia de super show, 2 das maiores processualistas do país. Professor Sérgio Torres, viu, que colocou lá no chat para você. Ele é um querido. Passando aí. Obrigada pela apresentação, pela participação. Vou passar agora a palavra à juíza Nessi Lapenda, que dará continuidade aí à próxima mesa. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Com a palavra, Cássia. Nessi. Tchauzinho. Obrigada, Cássia. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade para a última palestra da semana de comemoração aos 5 anos de vigência do CPC. Assim, eu convido para compartilhar a tela comigo a palestrante, doutora Luciane Barzotto, que abordará um tema tão corriqueiro na nossa atividade jurisdicional, que é a verossimilhança no CPC. Eita. Doutora, a palestrante ainda não entrou ainda na sala. Então, gostaria de parabenizar a escola por essa iniciativa, na pessoa do seu diretor, desembargador Dr. Valdir Carvalho, seu vice, Dr. Eduardo Pugliese, e a coordenadora, doutora Viviane Souza, por uma semana tão enriquecedora. Então, doutora Luciane. Olá, boa tarde, doutora Nessi Lapenda, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada pro doutor Sérgio, grande amigo, pelo convite, também em nome do desembargador Valdir, José da Silva Carvalho, em nome da doutora Viviane. Estou muito feliz aqui de estar de Porto Alegre para Recife, sem sair do lugar. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente homenageia, né, a situação, mas, por outro lado, nos abre essa possibilidade de compartilhar tantas trocas de experiências, tantas e ricas contribuições que a gente assiste agora aqui da prezada doutora Carolina. Mas
Obrigada. Eu vou ler um resumo, né, do currículo da doutora Luciane, que é bem extenso. Doutora Luciane Barzotto possui mestrado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pós-doutorado pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Exerce o cargo de juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e pós-graduação em diversas especializações. É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS, orientadora de mestrado e doutorado, membro do Conselho Científico da ENAMAT e ocupante da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Doutora Luciane, mais uma vez, eu dou bem-vindas em nome da EJUDE, agradeço a participação e passo a palavra. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos, cumprimento a todos os presentes. E eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se eu consigo. Se já estão vendo o compartilhamento, deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver, compartilhar. Deixa eu um minutinho. Agora deixa eu voltar aqui. Temos que aprender todas essas tecnologias. Aqui está. Vamos ver aqui, cancelar aqui. Isto. Então, aqui estamos. Foi uma grande alegria que o professor Sérgio me tenha pedido esse tema, porque é um tema muito caro para mim, acho que é um tema importante no processo de 2015, porque, como diria Bentham, o princípio da verossimilhança, Bentham não falou exatamente do princípio, mas ele falou sobre o que atinge o princípio da verossimilhança, que é a prova no processo. Então, eu vou falar sobre os desdobramentos probatórios desse princípio, que, segundo Jeremy Bentham, vão apontar para aquilo que é principal no processo, que é a prova. A prova, portanto, é algo muito fundamental no processo, porque é sobre ele, sobre a prova, que vai ser dado o direito da parte. Então, eu só pediria, doutora Nesse, se está vendo. Estamos vendo, estamos. Sim. Pois bem, como falou bem a professora Carolina anteriormente, a verossimilhança no CPC de 2015, ele aparece muito como uma técnica de antecipação de tutela, como uma experiência prima facie em que o juiz vai fazer um juízo de probabilidade com relação às tutelas antecipadas. Inclusive, foi através da antecipação da tutela que a verossimilhança entrou no Código de 73. Mas ele permanece com um aspecto não muito abordado, que é a técnica de produção probatória, ou uma técnica de avaliação probatória. E, por conta disso, eu dividi, então, a minha fala apresentando o princípio como técnica de produção probatória, depois dando um exemplo como é que eu aplico isso na prova telepresencial e prova testemunhal, e como os desafios da verossimilhança se colocam atualmente a partir de uma virada tecnológica do nosso processo. Pois bem, a verossimilhança no CPC de 2015 está colocada nas tutelas provisórias de urgência, no artigo 300 do CPC, com o nome probabilidade. Então, alguns dizem se teria terminado, na verdade, a ideia de verossimilhança. Não, o professor Mitidiero, o professor Araquém, acham que, além de uma questão terminológica, o professor Araquém acha que tem uma identidade entre verossimilhança e probabilidade. O professor Mitidiero entende que haveria um ganho na ideia de probabilidade, que seria uma ideia melhor do que a verossimilhança, porque apontaria, na verdade, por algo mais objetivo, enquanto a verossimilhança seria algo mais subjetivo, do conteúdo, da percepção do julgador. Onde é que mais aparece o termo verossimilhança? Nas antecipações de tutela recursal,
quando eu vou dar um efeito suspensivo a recurso, eu vou fazer essa análise. Isso está no artigo 10.012, 10.014, 10.026. Quando o juiz delimita previamente os meios de prova e vai dinamizar o ônus da prova, no artigo 357, inciso 2, e no artigo 345 do CPC vai aparecer também o termo inverossimilitude, ou inverossimilhança das alegações, que não vão, quando a parte faz alegações que não estão de acordo com as outras provas do processo, a situação da revelia a ele não se aplica, né, por uma inverossimilhança das suas próprias alegações. Pois bem, o artigo 357 vai dizer o seguinte no do processo: se não ocorrer de se extinguir, julgar antecipado o mérito total ou parcialmente, o juiz terá que delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitido. Lembrando que nós temos o princípio da livre admissão da prova, porquanto são admitidos todos os meios lícitos no processo. Portanto, a prova ela tem esse problema de ser justificada num a priori, quando o juiz está organizando o processo, e essa apreciação das provas será dada pelo direito positivo, pelos procedimentos, princípios e técnicas, que devem ser repensadas segundo a concepção hermenêutica do direito, a partir dessa ideia de verossimilhança. Portanto, as dificuldades de interpretação da prova vão ser sempre acompanhadas por essa ideia de verossimilhança, que é a aparência de verdade e de certeza no processo. Por isso, esse tema tangencia também as grandes linhas da filosofia do processo, da teoria constitucional do processo. Então, um tema riquíssimo. Portanto, no Código Civil, nós temos os meios de prova típicos. Esses são mais fáceis de serem admitidos porque já estão ali contemplados. E além do artigo 212 do Código Civil, que contempla a confissão, documento, testemunha, presunção, perícia, temos ainda um outro rol constante no próprio CPC. Agora, no 2015, atos notariais, temos ainda as perícias não, eu diria, as inspeções judiciais, entre tantos outros. E uma série de provas atípicas, como já vamos referir. O que se vê, portanto, é que há uma evolução do conceito de prova desde a antiguidade. Aristóteles já falava isso no livro da Retórica, né, que a prova era um argumento, e até o século XIII o testemunho era da própria parte. A partir do século XIII, o testemunho passa a ser de terceiro, e começamos a fazer normas sobre prova no século XIV. Portanto, as tendências sobre o conceito de prova, eu diria até concepções de prova, seria basicamente duas: a busca do convencimento, a persuasão do juiz, que significa eu provar para o futuro, por uma decisão favorável à minha tese, ou a busca da demonstração dos fatos, que é um conhecimento do que aconteceu, do pretérito, ou seja, a busca pela verdade. E, portanto, há esses dois pesos, essas duas tendências no mundo da prova. O conceito de prova, portanto, para Bentham, é a passagem do fato conhecido para o fato desconhecido. Para Castro Mendes, é um resultado, busca a convicção do juiz. Eu aqui elenco alguns clássicos do processo. Para Liebman e Chiovenda, a prova é uma atividade. Para Calamandrei, um juízo. Para Carnelucci, é um meio de convencimento do juiz. Vejam quantas concepções. Para Deli Piani, a construção do passado. Aqui o juiz parece muito mais um historiador que vai remontar indícios e construir a verdade. Depois, essa verdade será demonstrada dentro do possível. E aqui temos Carnelucci com a ideia de formal fixação. Significa que o processo não vai exaurir a verdade, pelo menos o processo civil, mas vai fixar uma determinada verdade que seja possível, né, que seja atendível e demonstrável. Aqui a justificação para Castro Mendes, autor português importante: a prova é uma escolha para o futuro. E o nosso CPC, já que é dele que estamos falando, ele traz uma ideia de prova como direito da parte, e aqui coloca, eu diria até, como direito fundamental da parte, já que na Constituição, ao termos a
a dicção de que não são admitidas provas ilícitas no processo, partimos do pressuposto que todas as provas lícitas são admitidas. Portanto, o CPC diz literalmente que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código. Aqui está a abertura para as provas atípicas, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido de defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Portanto, o artigo 5º, inciso 56, diz que são inadmissíveis as provas por meios ilícitos. Então, dentro da licitude, se pode o que está tipificado no Código e muito mais. Portanto, a natureza dessas normas jurídicas sobre prova são públicas, porque o conteúdo do processo é público. Além disso, nós temos que ver a prova nos seus sistemas de valoração, que evoluíram da prova legal tarifada, em que o juiz não tinha liberdade, até a ideia do livre convencimento, uma ideia da Revolução Francesa e do Iluminismo, até o sistema atual, que é o da livre persuasão racional, em que o juiz vai ditar os motivos da sua convicção e do seu convencimento, vai motivar a decisão. E o artigo 371, justamente, vai trazer que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões de formação do seu convencimento. Pois bem, o direito é ordem. Então, se quer a verdade também, e é isso que se quer através das provas, mas através de uma determinada ordem. Portanto, esta ordem vai me determinar que eu tenho como objeto de prova fatos controvertidos determinados e relevantes. Porque também diz o CPC que fatos notórios, que aqueles que são compartilhados por uma generalidade de pessoas indeterminadas, não precisam ser provados. Os fatos afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, também não precisam ser provados, não dependem de prova. Os admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Portanto, seguindo o processo como ordem, o juiz se orientará pelos princípios relacionados à prova, e esses princípios complementarão a sua visão de verossimilhança. O princípio do contraditório, dispositivo, liberdade, necessidade, oportunidade, oralidade, imediatidade, publicidade, ônus da prova, unidade, motivação e o próprio princípio da verossimilhança vai orientar o juiz. Alguns ainda diriam o princípio do duplo grau de jurisdição, outros ainda falariam o princípio, o macro-princípio da igualdade, contido no artigo 5º da Constituição, também é um princípio que orienta a prova, entre tantos outros, o princípio da comunhão, e agora o princípio que informa o processo, que é a da não surpresa, poderíamos incluir nesse rol aqui, diante do CPC de 2015, e até mesmo o princípio da cooperação. Portanto, as provas no processo apontam para a ideia de verossimilhança, essa verdade possível, como diz Calamandrei, a verdade alcançável. Portanto, é um fator de justificação de aceitação ou rejeição da prova. Aqui, por exemplo, eu vou trazer a prova testemunhal, por exemplo, que é uma prova muito relegada no nosso sistema romano-germânico, nosso sistema brasileiro, de desprezo para a prova testemunhal. Mas, no sistema da common law, a testemunha, por exemplo, adquire uma centralidade diferente. Justamente no exame da prova testemunhal é que o termo verossimilhança vai aparecer fortemente na jurisprudência brasileira, em todos os tribunais, especialmente os do trabalho. E aqui, um resumo do que seria a verossimilhança seria a equiparação da verdade para efeitos de convicção judicial. Essa ideia de verossimilhança, já disse que estava na retórica de Aristóteles, ela aponta, portanto, para o argumento provável, para a ideia dos lugares comuns. Eu vou partir de algumas ideias pré-concebidas para chegar à verdade, mas, como técnica processual, ela foi desenvolvida na Alemanha. Em 1806, nós temos a primeira obra de von Globig, que vai falar que a verossimilhança significa a convicção moral do julgador. Mais tarde, entre 1895 e 1920, Gerhard Walter é o autor que nos traz esse resumo, houve uma compilação na jurisprudência, então uma criação jurisprudencial em cima do princípio da verossimilhança, falando-se da ideia de verossimilitude,
superando a ideia da convicção moral do juiz, que seria algo muito interior e subjetivo, mas que essa verossimilitude responda a uma experiência comum de vida que possa ser compartilhada por outras pessoas ou por outros juízes. A verossimilitude que seja limítrofe da certeza. Todos esses tipos de verossimilhança seriam admitidos no processo. Ou a verossimilitude preponderante, que é esta a ideia que ficou, digamos, vencedora, que também foi adotada em outros sistemas judiciais. A verossimilitude preponderante significa que dentro da possibilidade de A provar ou B provar, aquele que conseguisse fazer uma prova de maior qualidade e maior profundidade, num corte quantitativo também, venceria a demanda. Se não se consegue estabelecer isso, ainda teríamos a ideia da verossimilitude intrínseca, que utiliza princípios do sistema, e aqui, por exemplo, a distribuição, quando o juiz não consegue chegar a uma determinada convicção íntima, ou uma convicção que pode ser partilhada, ou a prova não foi feita a contento, a regra da distribuição do ônus da prova seria uma verossimilitude intrínseca. Um exemplo que eles trazem muito, a jurisprudência alemã do período, são justamente exemplos de direito do trabalho. Aqui um trabalhador pedia certidão de antecedentes para o seu empregador, e ele alegava que teve dificuldade de conseguir um novo emprego justamente por não ter tido. E o tribunal decide da seguinte forma: o trabalhador não necessita, diz o tribunal, realizar uma prova tão completa que se tornem dissipadas até as últimas dúvidas. O tribunal pode constatar a relação causal, tendo comprovado apenas que ela é verossímil. Ou seja, a partir dessa e de tantas outras decisões, começaram a se repetir na Alemanha, especialmente com essa tendência da verossimilhança, se criou uma tese da redução do módulo de prova. O que significa? Certas presunções vão facilitar a prova em determinados fatos, em determinados grupos de fatos, grupos de casos. E, se vocês vão ver aqui, olhem aqui o direito do trabalho e o direito da seguridade social. Em casos de enfermidades profissionais e acidente do trabalho, tem redução do módulo de prova. Lesões pré-natais, casos de refugiados e vítimas do nazismo, vejam que seria depois o desenvolvimento na Alemanha da jurisprudência nesse sentido, os casos de seguros, o trabalho perigoso, a proteção contra a despedida e casos de responsabilidade objetiva. Então, eu fixo determinadas teses por presunção, diminuo a necessidade probatória para esses casos. Portanto, a verossimilhança se tornou uma forma de constatação de fatos, como se fossem modelos. Mais tarde, a teoria se dividiu em 3 fases: a convicção da verdade, que seria a convicção subjetiva e pessoal do juiz, a ideia de controle por terceiros, que aqui poderia ser usado, por exemplo, em casos recursais, quando eu julgo em uma turma, se a percepção de um julgador é reforçada ou não pelo outro, a teoria da verossimilitude, que é a preponderância da prova para formar a convicção do julgador, que seria aqui a verossimilitude preponderante. A verossimilhança teve novos desdobramentos na Escandinávia, quando se atribui a uma das partes a prova preponderante. Venceu também a mesma tese alemã, mas se avançou no sentido que, se não houver uma prova preponderante, o caso se resolve a partir do ônus da prova. Então, algo que já vinha na jurisprudência alemã ficou mais claro com a jurisprudência escandinava. Nos Estados Unidos, o modelo de constatação de fatos, através da verossimilhança, da abertura e flexibilidade do sistema. Só que lá, o julgador vai ter que dizer como é que ele julgou, se ele acolheu a tese da prova preponderante, ou a prova mais clara e convincente, ou a prova acima da dúvida razoável. Ele vai usar uma série de adjetivos para qualificar e dizer como é que ele modulou a sua convicção, coisa que não se exige exatamente do juiz brasileiro, não se exige esse tipo de constatação. Outras teorias surgem, adotando, por exemplo, teses filosóficas, a ideia da inferências para melhor explicação, e a matéria probatória atualmente ganhou
um destaque muito importante, em que as próprias, no caso das inferências aqui, obviamente, a ideia de verossimilhança na explicação, ou seja, qual é a verdade melhor, é importante para escolher entre várias opções probatórias. Portanto, a verossimilhança no Brasil entra por uma técnica de apreciação da prova fundada na razoabilidade, entra pelo artigo 273 do CPC, muito por força do professor Ovídio Batista da Silva, que auxiliou na redação desse artigo, falando ali do fumus boni iuris e o periculum in mora, no CPC anterior, que hoje se tornou, portanto, a ideia da probabilidade. No artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, também outro microsistema, se fala da alegação verossímil para inverter o ônus da prova com relação ao consumidor hipossuficiente. Portanto, o princípio da verossimilhança, ele é relevante como forma de contestação de fatos, ideia positivada e técnica probatória. O Piero Calamandrei fala que a verossimilhança está no sentido de aproximação dos graus de certeza. E isso consta, portanto, na percepção do CPC de 73, no artigo 273. Mas, no artigo 300, eu tenho que a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem probabilidade do direito, e aqui seria, então, portanto, sinônimo de verossimilhança, o perigo de dano e o risco do resultado útil do processo. Por que é atual esse tema? Porque eu tenho ainda outro microsistema que nasceu da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, que no artigo 42 vai também autorizar o juiz a inverter o ônus da prova em favor do titular de dados, quando for verossímil a alegação, quando houver hipossuficiência para fins da produção de prova ou a prova se tornar excessivamente onerosa para aquela parte. Então, aqui, no nosso sistema brasileiro, a jurisprudência utiliza o termo justamente para confrontar uma prova não completa, que deve ser autorizada para que o juiz chegue a uma determinada conclusão, e ela é preenchida por outros elementos, portanto, ou de presunção, ou de indícios, e nessa ideia de prova conjunta. Também temos a ideia que o princípio da verossimilhança faz um filtro para ser utilizado pelo juiz no princípio da atendibilidade. Quando é que eu vou atender, quando é que eu vou aceitar que aquela prova seja produzida? E na hora da avaliação da prova produzida também, muito no que se refere à prova testemunhal. Portanto, a prova testemunhal é uma das que encontra a maior aplicabilidade do princípio da verossimilhança, e para ela, então, eu vou me dedicar agora a alguns minutinhos. Aqui nós temos a testemunha, como alguns autores clássicos colocam, e aqui eu uso Sentis Melendo, ele vai dizer que a testemunha é ao mesmo tempo fonte e meio de prova. Testemunha como fonte de prova é a testemunha fora do processo. São seus aspectos psicológicos, aquela pessoa natural que assiste determinado fato e, portanto, depois vai colaborar com o juiz. E a testemunha como meio de prova é quando essa testemunha ela é trazida para o processo para colaborar com o juiz. E aqui eu vou ter limitações processuais. A testemunha como fonte de prova vai ter todos aqueles problemas do julgamento moral, como ela vê os fatos, percepção, memória, atenção, e aqui a psicologia judiciária nos auxilia. Quando ela entra no processo, ela vai ter limites da sua capacidade, vai ter os direitos e deveres das fases processuais, todas regradas, ainda bastante regradas no nosso Código de Processo Civil. Uma das críticas é que, por exemplo, o direito da common law é mais liberal com relação a esses limites da admissão e da produção, embora o nosso CPC tenha andado timidamente em relação em direção à common law. Pois vamos ver, então, como é que se dá essa admissão e a produção dessa prova no processo. Bem rapidamente, vamos passar assim para ter uma ideia. Por exemplo, na admissão, todas as provas são admitidas, diz o artigo 442, o indeferimento haverá quando a prova tem que ser provada
quando o determinado fato deve ser provado por documento ou confissão, ou por exame pericial. Outra forma de deferimento, daí assim, aceitando a prova, nós temos nos contratos simulados, quando a divergência da vontade real e a vontade declarada, e aqui nós temos todas as espécies de simulação no direito do trabalho, ali o artigo 9º da CLT vai nos apontar a possibilidade de sempre confrontar o documento com a prova testemunhal. E nos contratos em geral, os vícios do consentimento poderão ser provados também pela prova testemunhal. Então, aqui nós temos algumas questões de deferimento e indeferimento. Quem é que pode depor como testemunha? Via de regra, todas as pessoas, com algumas exceções, incapazes, impedidas, suspeitas. E temos o artigo 459, que eu gosto de ressaltar, porque aqui o nosso CPC, já adentrando, parece, autorizando toda a prestação jurisdicional do período da pandemia, nos diz que se a testemunha, por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, o juiz designará, conforme circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Então, já tenho a possibilidade de juiz inquiri-la até fora da sede do juízo por esse artigo, o que é confirmado pelo artigo 385, que é o depoimento por videoconferência, e os atos digitais do artigo 193, com a possibilidade de gravação do artigo 367. Esse conjunto de questões que está ali no CPC, sobre a sessão de admissão da prova testemunhal, ele vai ser relevantíssimo para o momento que vivemos agora. No momento da produção da prova testemunhal, também vamos ter várias outras regras, isso aqui ainda é resquício, talvez, uma prova legal. Nós temos 2 artigos que eu gostaria de falar mais de perto e enfatizá-los, que é o artigo 453, que autoriza ou a expedição da carta precatória, ou para a testemunha que não more na comarca, a ideia da videoconferência. Então, já estava autorizada e era utilizada como exceção, ou seja, não era normalmente utilizada, mas já vinha sendo autorizada. E o artigo 460, que fala que as audiências e os depoimentos podem ser documentados por meio de gravação. Então, aqui, completando os artigos anteriores, nós temos 2 movimentos no momento da produção da prova testemunhal que autorizam, portanto, as audiências da forma como elas estão sendo feitas atualmente por autorização do CNJ, e que, pelo jeito, vieram e talvez não saiam tão cedo da nossa nova configuração e prestação jurisdicional. Em síntese, a verossimilhança vai trazer verdade e certeza no processo, mas não é qualquer verdade, uma verdade hermenêutica, no sentido que o juiz vai fazer escolhas, tá? Vai fazer escolhas em direção a uma verdade formal. E aqui temos a discussão se o processo civil se aproxima da verdade formal ou verdade material. Para o processo civil, basta a verdade formal, real, una e suficiente, mas ela vai ter que ser justificada e motivada até pela necessidade do artigo 93, inciso 10 da nossa Constituição. Além da testemunha, se eu não conseguir, com base na oitiva atenta e entendendo, tentar interpretar e raciocinar no sentido de que aquela testemunha faça com que o juiz entenda conforme a sua convicção, eu vou utilizar ainda a ideia da verossimilhança em técnicas específicas que vão misturar, portanto, as provas atípicas. Vão dar bases para a formação do convencimento do juiz. E aqui eu vou ter a reunião, então, de provas típicas e atípicas naquilo que se chamou técnicas de verossimilhança, que vão, portanto, formar o convencimento do juiz através de máximas de experiências, fatos notórios, indícios, presunções e o comportamento processual das partes. As máximas de experiências, como diz Stein, é o saber privado do juiz, é aquilo que normalmente acontece, o Claude Perunc Accidit, em que julgar se um fato é verossímil ou inverossímil
deve ser dado segundo o que normalmente acontece. Então, a ideia, vou usar o mesmo exemplo, que sabemos que as crianças nascem normalmente de 9 meses, alguns menos, né, uns até um pouquinho, umas semanas a mais. Mas isso é um saber privado. As máximas de experiências estão formalizadas no nosso CPC no artigo 375, que diz que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda pelas regras de experiência técnica, aqui as perícias, ressalvado quanto a essas o exame pericial. As máximas de experiências podem nos ajudar nos processos de cautelares, como as provas prima facie, que são usadas para justificar a valoração da prova em cautelares e liminares, e ainda na categoria da aparência. Aqui, quando tem, por exemplo, se usa muito no processo do trabalho, quando aparece um sócio aparente ou uma empresa interposta, e a teoria da aparência ela é bastante elucidada pelas máximas de experiência. Os fatos notórios, que eu já mencionei, quando a certeza da existência de um fato é compartilhada pelo juiz e uma generalidade indeterminada de pessoas. Os fatos notórios foram citados no julgamento do Supremo essa semana, e aqui não se trata de conhecimento privado, mas sim de conhecimento público do juiz, ao contrário das máximas experiências. Os indícios, que são fatos conhecidos, que nos vão nos levar por via de inferência aos fatos desconhecidos. As presunções, que aqui teria uma série de modo de entender a presunção, em que se conhece o fato desconhecido a partir de um fato desconhecido, que seria um substituto para a prova, em último caso, uma resolução a partir de ônus da prova, da teoria do ônus. É uma prova indireta e fundada em indícios, é a conclusão que se extrai sobre outros fatores probatórios que não as declarações humanas. Então, quando faltou a declaração humana, eu vou fazer ilações e, portanto, as presunções, e se tornam ficção quando se distanciam dos fatos, que é, por exemplo, a confissão ficta, quando a parte não comparece na audiência. O comportamento processual das partes, cada vez mais como meio de prova não tipificado, passa a ser importante quanto ao princípio justificado a partir do princípio da colaboração e da boa-fé no processo. Portanto, é importante verificar se há licitude ou não desse comportamento. Portanto, a examinada, assim, rapidamente, fazendo uma homenagem aqui ao nosso CPC e retomando a ideia da prova, o princípio da verossimilhança vai articular todos esses saberes não tipificados, não é? E será uma relevante forma de constatação de fatos. Portanto, a prova, por exemplo, testemunhal, quando ela não chegar a uma conclusão, ela pode formar o convencimento do juiz junto com esses novos elementos probatórios. Portanto, a hermenêutica da prova testemunhal, ela, a partir do século XX, com a chamada teoria filosófica da viragem linguística, em que se renovaram os estudos da linguagem com Gadamer, verificando-se que direito é fruto de linguagem, houve uma certa revalorização da prova testemunhal, né, segundo essa nova hermenêutica, privilegiando o intérprete, privilegiando a fala, privilegiando os elementos textuais na atribuição de sentido e compreensão. Portanto, foram tendências interpretativas essas da nova viragem linguística, que apontavam para a razoabilidade, a justificação e mesmo ainda traziam os limites da prova como um todo, mas o nosso exemplo aqui é a prova testemunhal. Como é que se dá atualmente a interpretação das provas? Então, se no século XX eu tive uma influência da teoria da linguagem sobre o direito, hoje eu tenho uma teoria diferente, eu tenho a influência da formação daquilo que a gente chama de uma teoria digital sobre o processo, um tecnodireito que vai ter uma nova forma de ser concebido, e aí a gente vai ter uma nova forma de interpretar as provas, são as novas tendências hermenêuticas, que parece que o CPC, ao favorecer certas provas digitais,
ou ao menos a regulamentar, não é, aqui a utilização de fotos, a utilização de filmes, já estava passando de uma interpretação da linguagem para essa teoria mais digital das provas. Portanto, as novas formas de provas atípicas vão envolver, com certeza, as fontes abertas, a internet, né, as OSINTs, que são esses modos de essas formas que as pessoas todas deixam pegadas, né, na sociedade da informação, e o juiz vai ser capaz de confrontar essas pegadas. O problema dessa virada da prova é que ela passa a ter, e aqui eu teria, por exemplo, como exemplo, o professor Geraldo Prado fala muito isso, da UERJ, ele vai dizer o seguinte, que nós temos um tipo de prova digital que é uma nova prova atípica. Portanto, vai confrontar o juiz, vai trazer talvez novos poderes instrutórios, e nós vamos ter que ver em que medida a prova testemunhal poderá ser confrontada, a pedido da parte, ou mesmo no interesse da descoberta da verdade do juiz. Então, parece que nós estamos andando por uma certeza no processo, porque esses fatos, esses dados que são lançados na rede, eles mesmo que não haja testemunha, parece que a própria pessoa faz o seu testemunho, né? Então, estamos voltando naquela fase que o testemunho era da própria parte, ela deixa o seu testemunho porque ela deixa rastros na internet. E, além disso, nós teríamos que ver aqui a prova como informação. E se a prova é informação, a prova são dados. E se são dados, eles podem ser organizados, e até pela inteligência artificial. E aí nós vamos passar para toda uma outra visão, e que talvez a prova testemunhal passe a ser um elemento humano no processo. Por outro lado, aquela distinção que eu fiz no início, em testemunha é meio de prova e fonte de prova, aqui a gente parece que está voltando para uma indiferenciação, porque no momento que eu fico apenas com a fala da testemunha no processo, eu tenho um aporte da teoria da linguagem a explicar aquela testemunha pela sua fala. Mas, com a possibilidade de investigar os rastros dessa testemunha, eu passo a examiná-la como fonte de prova. E aí parece que os limites do que é processo e do que não é processo ficam tênues. Então, teríamos que ter um pouco de receio para manter a democracia no processo, e que toda essa busca seja feita com os princípios, portanto, da colaboração, o princípio da não surpresa, e se o juiz decidir, portanto, buscar fotos, vídeos, conversas de WhatsApp, informações de segurança celulares, acesso à geolocalização, históricos das pegadas digitais de testemunhas para descobrir a verdade, todas essas, como diz o Fabrício Paturi, todas essas atividades terão que ser vistas, então, pelos princípios do processo, e não poderão ser algo inquisitorial, porque daí estaríamos saindo de um processo de uma necessidade de razoabilidade motivada e passando de novo para um princípio de uma liberdade incondicional do juízo, que não é o que desejamos. Portanto, a pandemia acelerou todas essas questões através das audiências telepresenciais, as testemunhas passaram a ter os seus rostos, as suas vozes gravadas, o CNJ acelerou-se, né, recomendações sobre teorias da privacidade, governança, inteligência artificial, com diversas resoluções, resolução 332, 334, para proteger os dados pessoais. Fala-se muito hoje da LGPD, como proteger as testemunhas, quais são os problemas que se tem. Nós não temos uma lei de proteção às testemunhas no processo civil, somente a lei do delator, fora até uma lei esparsa, e a lei na proteção no processo penal, teríamos que evoluir, temos que ver como é que vão ser tratados esse conjunto de dados, porque são direitos novos das testemunhas. Temos ver como é que fica os juízos 100% digitais e, portanto, alguma regulamentação sobre produção de prova
provavelmente vai sair até mesmo dos grupos de trabalho de Centro de Inteligência do Poder Judiciário, pela Resolução 349, os estudos de cooperação judicial, em que pode ser admitidas provas únicas, e aí se pergunta até prova testemunhal, em atos concertados que aproveitem mais de um processo. Então, nós estamos realmente assistindo uma revolução em termos de prova, onde a verossimilhança vai exercer ainda um determinado fator, porque aponta um caminho para o juiz, mas teremos ainda que regulamentar muitas coisas. A nossa sorte da Justiça do Trabalho, eu diria, é que a Resolução 354 do CNJ prevê que as audiências telepresenciais sejam marcadas pelos juízes. E, por exemplo, há um ato na Justiça do Trabalho, o ato número 4 da Corregedoria Geral, que diz que as audiências têm que seguir a mesma liturgia das presenciais, ou seja, a mesma solenidade, os mesmos atos, as mesmas orientações que estão contidas no CPC. Apenas o modo de produção será, portanto, o modo virtual. As provas, então, seguirão as mesmas tendências interpretativas e começa a surgir muitas discussões. Tem que gravar e, ao mesmo tempo, transcrever o depoimento da testemunha, como isso se dá, e os juízes vão se adaptando, e a Justiça do Trabalho está correndo na frente com muita produção de prova, nesse sentido, inclusive, testemunhal. Portanto, caríssimos, aqui, a verossimilhança no CPC de 2015, é viável como uma técnica decisória, que decorre do próprio sistema probatório, abarcando a tendência da prova como informação, num sistema processual tecnológico que permite uma verossimilhança que se aproxima mais da verdade. Ou seja, eu tenho aqui uma prova que está cada vez mais próxima do que é o correto e do que não é correto. Provavelmente, no desenvolvimento algorítmico, que talvez se aproxime para o exame das provas, a gente tenha a noção do certo e do errado, esse modelo bifásico, e, portanto, a prova vai estar mais correta ou menos correta, talvez esse seja a tendência. Portanto, nós estamos nessa virada tecnológica, passando no direito processual, em que todo o sistema se torna modificado, como diz o Gerli Nunes. Portanto, o professor nos fala que a primeira fase da digitalização dos processos nós já vivemos, por exemplo, na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, desde 2015, nós temos todos os processos digitalizados pelo PJE. Nós temos apenas que ajustar as plataformas para que sejam interoperáveis. Nós vamos ter ainda um segundo momento de automatização, mas o CNJ já aponta que temos mais de 70 processos de inteligência artificial. E teremos um terceiro momento em que a inteligência artificial agirá fortemente no processo com a aprendizagem das máquinas. E aí sim, talvez, nós teremos algoritmos julgando e avaliando a prova. Então, aqui eu ficaria à disposição e diria o seguinte: a verossimilhança talvez seja esse toque humano que ainda permite o juiz a julgar as provas do processo e ser juiz. Então, muito obrigada. Eu espero ter desempenhado aqui a minha tarefa e passo a palavra de novo à doutora Nessi, se houver alguma pergunta ou consideração. Boa tarde, doutora, mais uma vez. Não tivemos perguntas no chat, mas foram feitos muitos elogios, em especial no início, pelo doutor Sérgio Torres. Então, não tivemos perguntas, e em nome da escola, agradeço a participação da palestrante e de todos. Uma boa tarde. Obrigada, então. Obrigada.